Olá pessoal, tudo bom? Aqui vai outro vídeo sobre a nossa mudança de vida, de voltar a morar no Brasil depois de 15 anos morando na Europa. Eu sou brasileira, meu marido é inglês e nossas filhas são metade britânicas e metade brasileiras. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu vi nos comentários, que era ainda, ai meu Deus, você destruiu meus sonhos de morar fora, ainda vale a pena? E a minha resposta é, com certeza vale a pena. Se você tem a chance de ir, com certeza, com certeza, com certeza, eu acho que vale a pena você conhecer a cultura, você experienciar essa vida diferente. Eu acho que vale muito, muito a pena. Que eu fui, eu vivi e eu queria voltar para o Brasil pelo menos por um ano para minhas filhas aprenderem português, para elas conhecerem um pouquinho mais da nossa cultura. E esse objetivo está sendo cumprido, sabe? Porque elas já estão quase falando português e estão conhecendo já a nossa cultura brasileira, o que é muito legal. Então eu vou falar um pouquinho só sobre alguns pontos na Inglaterra, né, que eu vi nos comentários e eu vou responder para vocês, tá? Então, custo de vida. Eu vou um pouquinho falar sobre o salário. Acho que é importante falar sobre o salário. A diferença é que lá você consegue fazer mais com o seu dinheiro. Por exemplo, o salário básico na Inglaterra básico seria uns 2.000, vamos dizer umas 2.000 libras, tá? Não é o mais baixo, mas também não é... É o salário básico, vamos dizer. Você consegue fazer mais coisas. Por exemplo, você vai com 100 libras no mercado chamado Lidl ou Aldi, que são mercados um pouco mais baratos, e você vai comprar muita coisa. Você pode sair com um carrinho cheio por 100 libras. Porque no Brasil, com 100 reais, você não faz muita coisa. Vamos dizer que aqui o salário básico é 2.000 reais. Com 2.000 reais, você vai no mercado, faz um rancho, sei lá, 700, 800, 1.000 reais. Lá para você gastar 1.000 libras em um mercado, nossa, não é fácil. Você vai ter que se puxar mesmo, sabe? Por exemplo, nesse Lidl, você tem pacote de pasta por um pound, sabe? 1,50, né, libras no caso. Bolacha por uma libra, chocolate, frutas e verduras. Então você consegue, você compra bastante coisas. E não é caríssimo, sabe? Então eu acho que isso é muito legal. Outra coisa é a questão de viagem. Eu acho que viagem lá é muito mais barato do que aqui. E como na Europa, eu falo da Europa, foi onde eu morei, é tudo muito perto, tudo muito fácil. Então você pode sexta-feira, por exemplo, se você mora na Inglaterra, sexta-feira você pode pegar um avião, ir para Paris, passar o final de semana lá e voltar domingo, porque são 2 horas de viagem, é muito fácil, sabe? E então isso eu acho muito legal. E o custo também, sabe? Existem companhias aéreas como a EasyJet e a Ryanair que são baratas. Por exemplo, 60 libras você consegue ir e voltar de Paris, ou 100 libras, entendeu? Então isso é muito legal. Isso eu acho assim que é uma coisa que o Brasil falha muito, que as coisas são muito caras, sabe? Se você tem um salário básico, vamos dizer. Por exemplo, assim, você consegue, né, ir para as Ilhas Canárias por 800 libras por um casal com tudo completo, tudo incluído, tá? Tudo incluído, vamos dizer, o avião, a acomodação e a comida, por tudo, 400 reais por pessoa, 400 libras por pessoa. Só para você ter uma noção de o que é possível, entendeu? Vamos dizer que no Brasil com 800 reais, você consegue passar uma semana em algum lugar com 800 reais? Em casa, só, e olhe lá. Então isso, assim, é uma coisa que é muito, muito legal. Daí, claro, assim, ó, o custo de vida em si, de viver lá, de eletricidade, de água, de gás, de council tax que você paga para a prefeitura, esses não mudaram muito, mas a eletricidade realmente mudou nos últimos meses, cresceu um pouquinho por causa da Rússia, um pouquinho não, quase que triplicou em vários lugares. Em questão de aluguel, depende muito, tá? Da área que você vai morar, da cidade que você morava, depende muito. Eu não tenho muita noção em termos de aluguel. Você pode ir no website que chama www.rightmove.co.uk. Eu vou botar aqui nos comentários e você pode pesquisar a questão de aluguel, quanto que sai. E para comprar, realmente, no mínimo, no mínimo do mínimo, seria uns 200.000 libras, assim, no mínimo, que faz vezes 6, seria 1,2 milhões. Só para você ter uma noção, com 200.000 você compra um apartamento ou uma casa no interior muito pequena. Não muito, assim. Se você comprar uma casa um pouquinho melhor, seria pelo menos uns 400. Em Londres, por 400, você compra somente um estúdio. Uma casa um pouco melhor, vamos dizer no interior, uma casa um pouco melhor, por uns 400 você consegue comprar. Né? E claro que isso é uma casa básica, numa região ok, assim, numa região boa, em Londres, uma casa boa mesmo, de 800.000 pra cima, mais ou menos. Então, para comprar realmente é caro, tá? Para comprar isso é uma coisa que não é muito fácil, mas para alugar é mais fácil. Mercado de trabalho eu acho que é muito mais fácil conseguir, eu acho que é muito fácil conseguir emprego lá, se você, né, vai preocupado em conseguir emprego, desde que você fale inglês, isso é muito importante, claro.
não vai ser um problema. Esse excesso de oferta começou especialmente depois do Brexit, que muitos europeus voltaram para casa, e depois do Covid. Muita gente voltou para casa durante o Covid e nunca voltou para Inglaterra. Então, assim, ó, o setor de hospitalidade tem muito emprego e eles não conseguem preencher. Não tem gente suficiente. Por exemplo, onde eu morava, muitos restaurantes, hotéis, especialmente restaurantes, não podiam abrir 7 dias por semana, porque não existe mão de obra, não tem. Então, assim, ó, a preocupação de conseguir emprego não é uma preocupação. Eu acho que isso, se você tiver visto, tá, gente? Visto e o inglês, tá? Isso você não vai ser um problema nenhum você conseguir emprego. Não é tão fácil conseguir o visto, mas, né, se você tiver o visto, é muito mais fácil. Se tiver um passaporte britânico, é mais fácil. Eu sei que isso é quase impossível, mas, né, eu diria que com visto é extremamente importante. Escola. Escola, existe dois tipos de escola pública e escola privada. Escola pública, todas as escolas públicas são boas? Não, isso não é verdade, tá? Existem escolas públicas que não são boas, dependendo da área que você mora, pode ser que as escolas públicas não sejam boas. Isso depende do CEP que você mora. Tem áreas que as escolas públicas são excelentes, tem áreas que as escolas públicas não são boas, tá? Que às vezes os estudantes não são tão legais, tem muitos problemas, tem problemas com, né, os pais têm mais problemas com drogas, com bebida, então isso não é, a gente é gente em todos os lugares, tá? Infelizmente não é todos os lugares que na Inglaterra que as escolas são ótimas, isso é uma ilusão, não é verdade. E o particular é uma escola que é muito mais cara, seria cerca de 18 mil reais por 18 mil libras por ano. Então, só para você ter uma ideia, então assim, se você morar numa área relativamente, né, ok, você não vai precisar pagar para a escola particular, sabe? Mas se você tivesse dinheiro sobrando e puder, por que não, né? Realmente a escola particular tem um pouquinho, geralmente oferece um pouquinho mais na questão de esportes, de outras coisas, né? Esporte, música, e às vezes na educação, mas nem sempre, tá? Nem sempre a educação vai ser melhor numa escola particular lá. E eu acho que é isso. E se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui embaixo, eu tento responder o maior número de perguntas possíveis. E se você está pensando, você tem esse sonho, eu acho que ainda vale a pena. Eu vim porque realmente eu queria que as minhas filhas experimentassem um pouco do Brasil, que o Mark morasse aqui. Eu saí daqui sem a intenção de morar lá para sempre, fiquei. Então, que, né, tinha esse sonho de morar aqui de novo, vim, fiz. E ainda não sabemos se a gente vai ficar ou se a gente vai voltar para lá depois de um ano, quando a gente chegar em setembro. Tá bom? Um beijo. Se tiver alguma pergunta, coloca ali embaixo, eu vou tentar responder. Obrigada.